Tem certas coisas na vida da gente que são que nem raiz de árvore velha, se enrolam na alma e não soltam nunca mais. Às vezes a gente pensa que esqueceu, que o tempo enterrou, mas basta uma chuvinha de lembrança para a terra amolecer e a raiz aparecer de novo, feia e retorcida. Bom dia para quem está me vendo agora. Meu nome é Alzira de Souza Campos, mas aqui em Pirapora, no sertão de Minas Gerais, todo mundo me conhece como Vó Alzira do Doce de Leite. Hoje, com meus 92 anos bem vividos ou sofridos, ainda estou na lida. A vista já não é mais a mesma. As costas doem, que é uma beleza, mas as mãos, essas mãos aqui ainda sabem o ponto certo do doce como ninguém. É mexendo o tacho de cobre, sentindo o cheiro do leite cozinhando com o açúcar, que eu afasto os fantasmas que teimam em me visitar de vez em quando. As pessoas olham para mim, essa veinha de cabelo branco que nem algodão doce, sempre com um sorriso no rosto, e nem imaginam o que se passa aqui por dentro. Veem meus filhos, meus netos, meus bisnetos, uma família que nem formigueiro de tão grande, e pensam que vida abençoada teve a avó Alzira. Mal sabem eles que a maior das maldições veio justamente da boca de quem me deu a vida. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que o peito vira um baú pesado, enferrujado. E hoje, não sei por que cargas d'água, me deu uma vontade danada de abrir esse baú para vocês. Talvez seja porque nessa altura da vida a gente já não tem mais medo de fantasma nenhum. Nasci no ano de 1932, numa casinha de pau a pique caiada de branco, lá para as bandas do Rio São Francisco. O chão era de terra batida, que a gente alisava com folha de mamona para ficar brilhando. A casa tinha só 3 cômodos: a sala, que era cozinha e quarto de todo mundo, e mais um quartinho nos fundos onde meu pai e minha mãe dormiam. O telhado era de palha e quando chovia forte, a gente tinha que espalhar as bacias pela casa para aparar as goteiras. Era uma sinfonia de pingos. Nós éramos em 8 filhos. Eu era a do meio, a que sempre se perdia no meio da ruma. Meu pai, seu Firmino, era um homem duro, seco, que nem a terra do sertão. Trabalhava de sol a sol na roça dos outros, plantando milho e feijão. Chegava em casa com as mãos cheias de calo e o corpo moído, e não queria saber de barulho de menino. Um olhar dele bastava para a gente se aquietar num canto, mas era um homem honesto, disso ninguém podia duvidar. O pouco que ganhava virava comida na nossa mesa. Já minha mãe, o nome dela era Generosa, um nome que nunca fez jus à dona. Era uma mulher bonita, de olhos grandes e pretos, mas tinha um amargor na alma que transbordava pelas palavras. Vivia reclamando da vida, da pobreza, dos filhos que não paravam de chegar. Enquanto meu pai era o silêncio, minha mãe era a tempestade. Suas palavras eram como pedras e ela sabia atirar como ninguém. Bando de boca inútil para alimentar, ela dizia enquanto remexia a panela de angu no fogão a lenha. Eu me lembro bem dos meus irmãos. Tinha o João, o mais velho, que era o braço direito do meu pai na roça. A Maria, que veio depois, já nasceu com um jeito de mãe, cuidava dos mais novos, e tinha eu, a Alzira,
aventureira, a sonhadora. Eu gostava de sentar na beira do rio e ficar olhando a água correr, imaginando outros mundos, outras vidas. O rio era meu único amigo, meu confidente. Era para ele que eu contava meus segredos, minhas tristezas. A nossa vida era simples, quase bicho. A gente acordava com o galo cantando, antes mesmo do sol dar as caras. Tomava um café ralo com um pedaço de broa de fubá e ia cada um para sua função. Os homens para a roça, as mulheres para os afazeres de casa. Lavar roupa no rio, socar milho no pilão, buscar água na cacimba que ficava longe. Não tinha luz elétrica, nem água encanada, nem essas modernices que tem hoje. A nossa diversão era sentar na porta de casa no fim da tarde, para ver a noite chegar e ouvir as histórias dos mais velhos. Eu me lembro de uma tradição que tinha na nossa região. Quando uma moça ficava na idade, como eles diziam, o pai arrumava um casamento. Não tinha essa de namoro, de escolha, era um acerto entre as famílias. A moça só conhecia o noivo no dia do trato, e ai dela se reclamasse. Mulher naquele tempo não tinha querer. O querer da gente nascia e morria dentro do peito, sem nunca ver a luz do dia. Minha mãe sempre dizia, com um brilho estranho no olhar: vocês todas vão casar cedo. Não quero filha minha virando titia em casa, dando despesa. Ela olhava para a gente uma por uma, como se estivesse avaliando um gado para vender na feira. E o olhar dela sempre se demorava mais em mim. Eu nunca soube o porquê. Talvez porque eu era a mais quieta, a que vivia no mundo da lua. Talvez ela visse em mim um reflexo de algo que ela mesma tinha perdido ou nunca teve. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos, que eu achei uma flor amarela, linda, no meio do mato seco. Uma flor solitária e teimosa. Eu a peguei com todo cuidado e levei para casa. Coloquei num copo com água e deixei enfeitando nossa mesa de madeira torta. Quando minha mãe viu, sua cara se fechou. Ela pegou a flor, a amassou na mão com força e jogou no fogo. Flor não enche barriga, menina. Aprenda a ser dura, senão o mundo te quebra. Naquele dia, eu entendi que na casa da minha mãe não havia espaço para a beleza, e nem para mim. O tempo foi passando naquela toada lenta e repetitiva do sertão. Meus irmãos mais velhos foram se casando um a um. Os casamentos eram arranjados por meu pai, mas era minha mãe quem dava a palavra final. Ela parecia ter um prazer estranho em decidir o destino dos filhos, em nos ver sair de casa para uma vida que, provavelmente, seria tão dura quanto a dela. Era como se ela quisesse espalhar sua infelicidade pelo mundo, como quem joga semente ruim na terra. Comigo, as coisas foram diferentes. O tempo passava e nenhum pretendente aparecia. Ou melhor, os que apareciam, minha mãe dava um jeito de botar para correr. Esse aí é um pé rapado, não tem onde cair morto, ela dizia de um. Aquele ali tem fama de bebedor, vai te encher de chifre e de filho. Ela agourava sobre outro. Era sempre um defeito, uma desculpa. No começo eu sentia um alívio. A ideia de casar com um desconhecido me dava calafrios.
Eu ainda alimentava minhas fantasias secretas na beira do rio, sonhando com um amor que chegaria de repente, como nas histórias que eu ouvia. Mas os anos foram passando. Fiz 15, 16, 18 anos. Minhas irmãs mais novas já estavam todas casadas, com seus filhos nos braços, e eu continuei ali, na casa dos meus pais. Comecei a ouvir os cochichos na vizinhança. A filha de seu Firmino tá ficando pra titia. Deve ter algum defeito, para a mãe não ter arrumado um homem para ela ainda. Aquilo me feria como faca amolada. Eu me sentia uma fruta que apodrecia no pé, sem nunca ser colhida. Foi nessa época que eu comecei a perceber os olhares diferentes de minha mãe. Não era mais só o desprezo de antes, havia algo mais, uma espécie de triunfo perverso em seus olhos. Ela me via definhar, me via sendo alvo das fofocas e parecia gostar. Tá vendo? Ninguém te quis. Vai morrer encostada em mim, me dando trabalho até o fim da vida, ela me disse uma vez, enquanto eu lavava a montanha de pratos do almoço. A voz dela era um veneno que entrava pelos meus ouvidos e gelava minha alma. Eu comecei a definhar, emagreci, perdi o pouco de cor que o sol do sertão me dava. Meu único refúgio continuava sendo o rio, mas até a água parecia mais triste. Eu chorava, chorava muito, perguntando a Deus o que eu tinha feito para merecer aquilo. Por que minha mãe me odiava tanto? Que mal eu tinha feito a ela? Eu era uma filha obediente, trabalhadora, cuidava dela quando ficava doente, fazia todas as suas vontades, mas nada parecia adiantar. Então, um dia apareceu o Benedito. Ele era filho de um compadre do meu pai, de uma cidade vizinha. Veio passar uns dias para ajudar na colheita. Era um rapaz bom, quieto, trabalhador. Tinha uns olhos claros, da cor do mel, e um sorriso tímido que desmontava qualquer um. Nossos olhares se cruzaram no terreiro e pela primeira vez na vida eu senti meu coração dar um solavanco. Foi uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de medo e de alegria. Benedito também pareceu se interessar por mim. Ele sempre arrumava um pretexto para passar perto da cozinha, para me pedir um copo d'água, para me fazer um elogio. O seu tempero é o melhor que eu já provei, moça, ele dizia, e eu ficava vermelha que nem um pimentão. A gente começou a se falar às escondidas, encontros rápidos atrás do pé de manga, trocas de olhares por cima da mesa do jantar. Meu coração de moça velha e sem esperança começou a criar uma florzinha de novo. Meu pai gostava do Benedito, via nele um rapaz direito, de boa família. Esse aí é um bom partido para nossa Alzira, eu ouvi ele dizer para minha mãe numa noite. Meu coração quase saltou pela boca. Seria o fim do meu sofrimento? Mas a resposta da minha mãe veio como um balde de água fria. Deixe de besteira, Firmino. Essa aí não nasceu para casar. O destino dela é cuidar da gente na velhice. Além do mais, esse Benedito é muito areia para o caminhãozinho dela. Ele merece coisa melhor. Eu, que escutava tudo escondida atrás da porta,
senti o chão sumir dos meus pés. Então era isso. Ela não me queria casada. Ela me queria como sua criada particular, sua prisioneira. O ódio que eu senti naquele momento foi tão grande que me deu força. Eu decidi que não ia desistir, eu ia lutar pelo Benedito. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixa um comentário aí para eu saber. Diz de que cidade você está me assistindo. A vida da gente dá cada volta, né? No final do vídeo, eu vou fazer um sorteio de um kit com meus doces, um pote de doce de leite, um de cocada e um de pé de moleque, tudo feito aqui no meu tacho. É só se inscrever no canal e deixar um eu quero nos comentários. Mas vamos voltar para a prosa, que a história ainda tem muito chão. Eu e Benedito continuamos nosso namorico escondido. A gente se comunicava por bilhetinhos que ele deixava debaixo de uma pedra perto do rio. Eram palavras simples, mas que para mim valiam mais que qualquer tesouro. Penso em você dia e noite, ele escreveu uma vez. E eu guardei aquele papelzinho amassado dentro da minha roupa como um amuleto. A gente sabia que era perigoso. Se minha mãe descobrisse, o mundo vinha abaixo. Mas a esperança é uma danada, né? Ela faz a gente criar coragem onde não tem. A gente começou a planejar uma fuga. Benedito disse que voltaria para a cidade dele, arrumaria um trabalho, um cantinho para a gente morar e depois voltaria para me buscar. O plano era arriscado. Naquele tempo, uma moça que fugia com um homem ficava falada para o resto da vida. Era uma desonra para a família, mas que honra eu tinha para zelar. A minha vida já era uma desonra, uma vergonha. Pelo menos eu estaria com o homem que eu amava. Tudo parecia estar se encaixando. A gente se sentia seguro, como se nada pudesse dar errado. Mas a vida tem um jeito traiçoeiro de nos dar rasteiras. E a minha veio através da pessoa que eu menos esperava. Minha irmã mais nova, a Josefa, a única que ainda morava perto. Ela sempre foi a preferida da minha mãe. Tinha o mesmo gênio ruim, a mesma língua ferina. Eu, na minha inocência, contei meu plano para ela. Achei que, por ser minha irmã, ela ficaria feliz por mim. Pobre de mim. Josefa, com inveja da minha felicidade, correu para contar tudo para minha mãe. Lembro daquele dia como se fosse hoje. O sol estava se pondo, pintando o céu de um vermelho que parecia sangue. Eu estava no quintal catando feijão. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava desfigurado pelo ódio. Os olhos dela, que já eram escuros, pareciam dois buracos negros, prontos para me engolir. Ela não disse uma palavra. Apenas caminhou até mim, a passos lentos e pesados. Eu gelei. Meu corpo todo tremia. Eu sabia o que estava por vir. Ela segurou meu braço com uma força que eu não sabia que ela tinha. As unhas dela cravaram na minha pele e então ela começou a falar, ou melhor, a cuspir as palavras. Sua vagabunda, sua sem vergonha, pensou que ia me enganar, não é? Pensou que ia fugir com aquele lá para se esfregar no mato que nem uma cachorra no cio? Cada palavra era uma bofetada. Eu te dei a vida, eu te carreguei 9 meses na barriga e é assim que você me paga? Com traição?
Eu tentava me soltar, mas ela era forte. O ódio dava a ela uma força de bicho. Ela me arrastou pelos cabelos até a beira do fogão a lenha. O fogo estava alto, crepitando. Meu pai e meus irmãos não estavam em casa. Não tinha ninguém para me defender. Eu estava sozinha, nas mãos daquela mulher que me odiava com todas as forças da sua alma. Ela pegou um tição em brasa do fogão, o calor chegava a queimar meu rosto, o cheiro de fumaça e de maldade encheu o ar. Eu fechei os olhos esperando o pior. Eu pensei, é agora, ela vai me marcar, vai me queimar, mas ela não fez isso. Ela fez algo pior, algo que me marcaria para sempre, não na pele, mas na alma. Ela parou com o tição a centímetros do meu rosto, os olhos dela nos meus, e com a voz mais fria e cruel que eu já ouvi em toda a minha vida, ela disse as palavras que selaram meu destino. Eu não vou sujar minhas mãos te marcando, sua desgraçada, mas a partir de hoje você está amaldiçoada. Amaldiçoada por mim, sua mãe. Você nunca vai ser feliz, nunca vai ter um homem, nunca vai ter um lar. Você vai viver o resto da sua vida sozinha, seca e amarga, que nem eu. E toda vez que você olhar para um homem com desejo, toda vez que você pensar em ser feliz, você vai se lembrar de mim e da minha maldição, e você vai sentir nojo de si mesma. Essa é a minha vingança, e ela vai te acompanhar até o túmulo. Depois de dizer isso, ela jogou o tição de volta no fogo, me empurrou com tanta força que eu caí no chão e me deu as costas, voltando para os seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali caída no chão de terra batida, tremendo da cabeça aos pés. Eu não chorava. O choque foi tão grande que secou minhas lágrimas. Eu só conseguia sentir um frio que não vinha de fora, vinha de dentro. Era o frio da morte em vida. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Amaldiçoada, amaldiçoada, amaldiçoada. Naquele momento, eu acreditei nela. Eu acreditei que estava condenada para sempre. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto de palha, vendo as sombras dançarem à luz do candeeiro. Eu me sentia suja, contaminada. A maldição de uma mãe é a coisa mais poderosa que existe. E a dela tinha se agarrado em mim que nem carrapato. No dia seguinte, quando Benedito veio me procurar no nosso esconderijo perto do rio, eu não tive coragem de olhar para ele. Alzira, o que foi? Você tá pálida, ele disse, preocupado. Ele tentou pegar na minha mão, mas eu recuei como se o toque dele fosse me queimar. As palavras da minha mãe vinham na minha mente. Toda vez que você olhar para um homem com desejo, você vai sentir nojo de si mesma. E foi exatamente o que eu senti. Nojo, nojo de mim, do meu corpo, do meu desejo. Acabou, Benedito, eu disse com a voz embargada. Não me procure mais. Esqueça que eu existo. Ele não entendeu nada. Insistiu, perguntou o que tinha acontecido, mas eu não consegui explicar. Como explicar uma maldição? Como dizer que a minha própria mãe tinha me condenado à infelicidade eterna?
Eu apenas virei as costas e saí correndo, deixando ele para trás, com seus olhos de mel cheios de incompreensão. Aquele foi o dia em que eu morri por dentro. Os anos que se seguiram foram um longo e arrastado funeral. Eu me fechei para o mundo, me tornei uma sombra dentro da minha própria casa. Eu só trabalhava, comia e dormia. Não conversava, não sorria, não olhava nos olhos de ninguém. Evitava sair de casa para não ter que ver a pena ou o desprezo no olhar das pessoas. Eu tinha me conformado com o meu destino. Eu era amaldiçoada. Minha mãe parecia satisfeita. Ela tinha conseguido o que queria. Tinha me transformado numa versão mais nova dela mesma, uma mulher amarga, sozinha e sem sonhos. Ela nunca mais tocou no assunto, mas o triunfo estava sempre em seus olhos quando ela olhava para mim. Eu era o seu troféu, a prova viva do seu poder. Meu pai, coitado, sofria em silêncio. Ele via minha tristeza, mas não sabia o que fazer. Naquele tempo, homem não se metia em conversa de mulher. Ele tentava me agradar, me trazia uma fruta diferente da feira, um pedaço de fita para o cabelo, mas nada adiantava. A alegria tinha secado dentro de mim. Os anos foram se passando. Meu pai adoeceu e morreu. Fiquei sozinha com minha mãe naquela casa que tinha se tornado minha prisão. Ela também foi envelhecendo, ficando cada vez mais dependente de mim, e eu cuidei dela. Dei banho, dei comida na boca, limpei sua sujeira. Fiz tudo o que uma filha devia fazer, mas fiz sem amor, fiz por obrigação. E a cada cuidado eu me lembrava da maldição dela, e o ódio por ela crescia dentro de mim. Vivi assim por mais de 20 anos, prisioneira da minha mãe e da sua maldição, até que um dia ela também adoeceu. Foi uma doença longa e sofrida. Ela definhou na cama por quase um ano. E durante todo esse tempo eu estive ao seu lado. As pessoas da vizinhança diziam: Nossa, como a Alzira é uma boa filha, cuidando da mãe com tanto desvelo. Mal sabiam eles que o que me movia não era o amor, mas a espera pela minha libertação. Numa noite de chuva forte, igual àquelas da minha infância, ela começou a piorar. A respiração ficou fraca, o corpo gelado. O padre veio, deu a extrema unção. Ela estava partindo. Nos seus últimos momentos, ela abriu os olhos e me procurou no quarto. Segurou a minha mão. A mesma mão que anos atrás tinha me segurado com força para me amaldiçoar. Agora era uma mão fraca, ossuda. Com um fio de voz ela me disse: Me perdoa, minha filha. Eu olhei para aquele rosto enrugado, para aqueles olhos que agora estavam turvos, sem o brilho da maldade. E eu não senti nada, nem ódio, nem pena, nem perdão. Eu só senti um vazio. Eu não respondi. Apenas continuei segurando sua mão até sentir que ela tinha ficado completamente fria. Minha mãe estava morta e eu, pela primeira vez em décadas, me senti viva. No dia do enterro, eu não derramei uma lágrima. Enquanto as pessoas choravam e lamentavam, eu sentia um peso enorme saindo das minhas costas, o peso da maldição,
Quando o caixão desceu a cova e a primeira pá de terra caiu sobre ele, eu senti como se uma corrente invisível que me prendia há anos tivesse se quebrado. Eu estava livre. No dia seguinte, eu arrumei a minha trouxa, peguei o pouco dinheiro que meu pai tinha deixado guardado, vendi a casa e os poucos trastes que tínhamos. Não olhei para trás. Peguei a primeira jardineira que passou e fui embora daquele lugar que só me trouxe dor. Eu não sabia para onde ia, nem o que ia fazer. Eu só sabia que precisava recomeçar. Eu já estava com quase 40 anos, uma vida inteira roubada. Mas a vida, minha gente, às vezes nos dá uma segunda chance. E aí, pessoal, a história tá forte, né? Quem diria que essa veinha que faz doce de leite tem uma vida que dá um filme? Se essa história está tocando o seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E comenta aí embaixo. Você acredita que a palavra de uma mãe tem poder? Quero saber a opinião de vocês. Vamos continuar, que agora vem a parte da virada. Eu desci da jardineira aqui em Pirapora. Não conhecia ninguém, não tinha onde ficar, mas eu trazia comigo uma força que eu não sabia que tinha. A força de quem sobreviveu ao inferno. Aluguei um quartinho nos fundos de uma casa de família e comecei a fazer o que eu sabia de melhor: cozinhar. Comecei a fazer marmita para vender para os peões da redondeza. A comida era simples: arroz, feijão, um pedaço de carne e farofa, mas tinha um tempero diferente, o tempero da liberdade. O negócio começou a dar certo. Minhas marmitas ficaram famosas. Juntei um dinheirinho e resolvi investir no meu sonho de infância: fazer doces. Sempre fui boa com isso. Aprendi a fazer o doce de leite no ponto certo, a cocada que derretia na boca, o pé de moleque crocante. Montei uma barraquinha na feira da cidade e as pessoas amaram. A minha barraquinha, que eu batizei de Doce Recomeço, virou um ponto de encontro. Foi na feira que eu conheci o Jacinto. Ele era viúvo, um homem bom, de coração tranquilo. Tinha uma barraca de verduras em frente à minha. Todo sábado ele me trazia umas flores do quintal dele. Para enfeitar a sua barraca, Dona Alzira, ele dizia com um sorriso sem graça. Eu, que tinha passado a vida inteira com medo de homem, com nojo do meu próprio desejo, me vi sentindo meu coração bater mais forte de novo. No começo eu recuei. A voz da minha mãe ainda ecoava nos cantos mais escuros da minha memória, mas o Jacinto foi paciente. Com seu jeito calmo e seu olhar bondoso, ele foi quebrando as muralhas que eu tinha construído em volta de mim. Ele não queria me prender, ele queria cuidar de mim, e pela primeira vez eu me permiti ser cuidada. Me permiti amar e ser amada. A gente se casou, uma cerimônia simples, só para os mais chegados. Eu já estava com mais de 40 anos. Achei que nunca mais teria a chance de ser mãe, mas a vida mais uma vez me surpreendeu. Um ano depois, eu engravidei. Quando o médico me deu a notícia, eu chorei. Chorei tudo o que não tinha chorado a vida inteira. Eram lágrimas de alegria, de gratidão. A maldição tinha sido quebrada definitivamente.
Tive 2 filhos com o Jacinto, o Firmino, em homenagem ao meu pai, e a Clara, porque ela trouxe luz para a minha vida. Criei meus filhos de um jeito completamente diferente do que fui criada, com muito amor, muito abraço, muito beijo. Eu dizia a eles todos os dias o quanto eram amados, o quanto eram importantes. Eu nunca deixei que eles se sentissem como eu me senti. Eu quebrei o ciclo de dor da minha família. Meus filhos cresceram, se tornaram homens e mulheres de bem, me deram netos, e os netos me deram bisnetos. Hoje minha família é a minha maior riqueza. O Jacinto já se foi há mais de 10 anos. Sinto uma saudade danada dele, mas sei que ele está num bom lugar, olhando por nós. Eu continuei com a minha fábrica de doces, que hoje é um negócio de família. Meus filhos e netos me ajudam. O doce recomeço virou a delícias da avó Alzira, e é daqui que eu tiro meu sustento e minha alegria. É mexendo o tacho, sentindo o cheiro do doce, que eu me lembro de tudo o que eu passei e agradeço. Agradeço por ter tido a força de recomeçar. Eu perdoei minha mãe. Não foi fácil. Levei anos para entender que a maldade dela não era sobre mim, era sobre ela, sobre a vida amarga que ela teve, sobre os sonhos que ela não realizou. Ela era uma prisioneira da sua própria infelicidade. E a única forma que ela encontrou de lidar com isso foi tentando aprisionar os outros também. Perdoar não significa esquecer, significa se libertar do peso do rancor. Hoje, com 92 anos, com mais de 30 netos e bisnetos, eu olho para trás e vejo uma longa estrada, com muitos buracos, muitas pedras, muitas curvas perigosas. Mas eu também vejo as flores que nasceram no caminho, vejo as paisagens bonitas que eu pude apreciar e vejo que no final das contas valeu a pena. A vida é um sopro, minha gente, e a gente não pode deixar que as palavras amargas dos outros definam o nosso destino. A gente tem que ter a coragem de pegar as rédeas da nossa própria história e mudar o rumo dela quantas vezes for preciso. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz. Se essa história tocou o seu coração, se ela te fez pensar na sua própria vida, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, uma história como a minha pode ser a luz que alguém está precisando para encontrar o seu próprio caminho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de participar do nosso sorteio. Quem sabe você não ganha um pote do meu doce de leite para adoçar a sua vida. E se quiserem encomendar meus doces, o número do WhatsApp está aí na tela. Eu sou a avó Alzira, uma mulher de 92 anos que foi amaldiçoada pela própria mãe, mas que escolheu ser abençoada pela vida. Contar a minha história é uma forma de manter viva a memória de tudo o que eu superei e de dizer para todo mundo que não importa o tamanho da escuridão, sempre existe uma luz no fim do túnel. Basta a gente ter a coragem de caminhar até ela. Fiquem com Deus, meus filhos, e até a próxima história.